Existe uma planta aquática, quase mágica, que muitos de vocês provavelmente nunca ouviram falar. Ela se chama Lemner, mais conhecida como lentilha d'água. Não é uma planta comum. Ela tem a capacidade de crescer de uma forma que desafia a nossa compreensão sobre a produção de alimentos. Imagine algo que dobra de tamanho a cada 2 dias. Em pouco tempo, um pequeno punhado pode cobrir uma área enorme, formando um tapete verde denso e vibrante na superfície da água. Mas a velocidade não é o mais impressionante. O verdadeiro poder da lentilha d'água está na sua composição. Quase 45% do seu peso seco é pura proteína. Para colocar isso em perspectiva, é mais proteína do que você encontra em ovos, carne de frango ou carne bovina. E não é qualquer proteína. É uma proteína completa, com todos os aminoácidos essenciais que o corpo humano precisa para funcionar corretamente. Isso significa que, em apenas 1 metro quadrado, em menos de 30 dias, a lentilha d'água pode produzir proteína suficiente para alimentar uma pessoa por 1 mês inteiro. E a melhor parte, ela não precisa de solo para crescer, não precisa de fertilizantes caros, não exige irrigação constante, nem pesticidas agressivos. Tudo o que ela precisa é de água e luz solar. É uma verdadeira maravilha da natureza, capaz de transformar recursos mínimos em uma fonte abundante e nutritiva de alimento. O perigo dessa planta não está na sua velocidade de crescimento, que por si só já é impressionante, mas sim no seu potencial nutricional quase ilimitado. Ela supera qualquer outra cultura em termos de produção de proteína. Estamos falando de 10 vezes mais proteína por área do que a soja e 20 vezes mais do que o milho. Isso é uma diferença brutal. E não é só isso. A lentilha d'água é uma purificadora natural de água. Ela absorve nitrogênio, fósforo e até metais pesados, transformando o escoamento agrícola contaminado em uma fonte de proteína comestível e água mais limpa. É como se a natureza tivesse criado um sistema perfeito de reciclagem que também produz alimento. Então, com todos esses benefícios incríveis, por que a lentilha d'água não está em todas as mesas e em todos os mercados? Por que não a vemos como uma solução para a fome mundial? A resposta é complexa e um tanto irônica. O cultivo da lentilha d'água é ilegal em grande parte do mundo desenvolvido. Sim, é isso mesmo. Ela é classificada como uma espécie invasiva ou incômoda. Parece uma piada de mau gosto, não é? Uma planta tão benéfica, tão eficiente, sendo banida por ser demais. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos diga nos comentários de onde você está assistindo. Essa classificação de invasiva é um dos grandes mistérios por trás da lentilha d'água. Como algo tão bom pode ser considerado um problema? A verdade é que os motivos para essa proibição não são tão simples quanto parecem. Eles tocam em interesses econômicos, em sistemas estabelecidos e na nossa própria forma de pensar sobre a produção de alimentos. A história da lentilha d'água é um lembrete de que nem sempre o que é melhor para o planeta e para a humanidade é o que prevalece no sistema atual. Ela nos força a questionar: será que estamos realmente focados em soluções sustentáveis ou em proteger indústrias que já existem? A história dessa pequena planta aquática é muito maior do que sua aparência sugere. Apesar dessa classificação estranha no Ocidente, a história da lentilha d'água é muito diferente em outras partes do mundo. No Sudeste Asiático, por exemplo, ela tem sido uma parte essencial da dieta e da agricultura por milênios. Lá, ela não é vista como uma invasora, mas como uma dádiva. Recebe nomes como Fun ou Yakayen e é reverenciada como uma fonte básica de proteína, especialmente em comunidades rurais e ribeirinhas. Textos chineses antigos, datando de cerca de 200 em a.C., já faziam referência aos benefícios da lentilha d'água. Eles descreviam como essa pequena planta era usada para alimentar peixes em arrozais, para fertilizar campos e até mesmo como forragem para o gado. Não era apenas um alimento para tempos de escassez, era um componente fundamental de sistemas agrícolas integrados e altamente eficientes. Imagine um pequeno lago ou um arrozal onde a lentilha d'água flutua na superfície,
fornecendo sombra e alimento para os peixes que vivem logo abaixo. Esses peixes, por sua vez, contribuem para o ecossistema aquático. A lentilha d'água colhida era então usada para alimentar porcos e galinhas, e os dejetos desses animais, ricos em nutrientes, eram devolvidos à água para fertilizar ainda mais o crescimento da planta. Era um ciclo virtuoso, um exemplo de sustentabilidade muito antes de a palavra sustentabilidade existir. Essa sabedoria tradicional não passou despercebida por todos. No século XVI, exploradores europeus que se aventuravam por essas terras ficaram impressionados com o que viram. Há relatos, como o de um missionário português em 1590, que descrevem a observação de comunidades produzindo proteína da água verde. Eles viam a facilidade com que as pessoas cultivavam e colhiam essa planta, transformando simples corpos d'água em verdadeiras fazendas de proteína. Era uma forma de agricultura que dispensava a terra, o que era algo quase inconcebível para a mentalidade europeia da época. Infelizmente, com a chegada do colonialismo, muitos desses sistemas agrícolas tradicionais foram desmantelados. Os colonizadores europeus tinham outros interesses. Eles priorizavam a produção de monoculturas para exportação, como chá, café, borracha e arroz, em larga escala, que se encaixavam melhor nos seus modelos econômicos e comerciais. A lentilha d'água, com sua natureza descentralizada e focada no consumo local, não se encaixava nesse novo paradigma. O conhecimento acumulado por séculos sobre o cultivo e o uso dessa planta foi sendo marginalizado e, em muitos lugares, até esquecido. A ênfase mudou de sistemas integrados e autossuficientes para a dependência de mercados externos e insumos importados. Apesar disso, o conhecimento sobre a lentilha d'água conseguiu sobreviver em algumas das comunidades mais pobres e remotas. Em lugares como Bangladesh, Myanmar e no delta do Mekong, onde a necessidade superava as novas imposições, as pessoas continuaram a usar essa planta. Ela permaneceu como um alimento básico, uma garantia de nutrição quando outras fontes falhavam. Essas comunidades, sem acesso a grandes tecnologias ou insumos caros, mantiveram viva uma prática milenar, utilizando a lentilha d'água não apenas como um recurso para tempos de fome, mas como um elemento constante em suas dietas, compreendendo sua eficácia nutritiva de forma intuitiva, sem a necessidade de um profundo conhecimento científico moderno para validar o que já sabiam. A resiliência dessas pessoas, que se recusaram a abandonar uma fonte de sustento tão valiosa, é um testemunho do poder e da importância da lentilha d'água. Em face do apagamento cultural e econômico imposto pelo colonialismo, a lentilha d'água permaneceu como um elo com o passado, um símbolo de autonomia e uma promessa de nutrição. Essa persistência é o que permitiu que, eventualmente, o mundo moderno voltasse a olhar para essa pequena planta com novos olhos, redescobrindo o que já era conhecido há tanto tempo. A história da lentilha d'água é, em muitos aspectos, a história de uma sabedoria ancestral que resistiu ao tempo e às mudanças. Foi essa persistência, essa teimosia da natureza e das comunidades que permitiu que, décadas depois, a lentilha d'água fosse redescoberta, desta vez por uma agência muito diferente, a NASA. Em 1985, cientistas da Agência Espacial Americana começaram a pesquisar a lentilha d'água como a cultura espacial perfeita. Eles precisavam de algo que crescesse rápido, oferecesse nutrição completa, pudesse reciclar águas residuais e ainda gerasse oxigênio. A lentilha d'água marcava todas essas caixas. Os dados da pesquisa da NASA confirmaram o que as comunidades do Sudeste Asiático já sabiam há milênios. 45% de proteína no seu peso seco, duplicação em apenas 48 horas e impressionantes 99% de remoção de nitrogênio da água. O potencial de rendimento da lentilha d'água é simplesmente assombroso. Estudos mostram que ela pode produzir até 140 toneladas de proteína seca por hectare por ano. Para colocar isso em perspectiva, é 140 vezes mais eficiente do que a soja, que já é considerada uma das culturas mais produtivas em proteína. Em 2009, a Universidade de Rutgers, nos Estados Unidos, analisou o perfil de aminoácidos da lentilha d'água,
e concluiu que era quase perfeito para a nutrição humana, superando muitas fontes de proteína vegetal conhecidas. Mais tarde, em 2014, a Universidade de Jena, na Alemanha, publicou estudos que comprovaram uma digestibilidade de 93%, comparável à proteína do ovo, e um sabor suave, sem efeitos adversos. A conclusão era clara. A lentilha d'água era perfeitamente adequada para consumo humano direto. Além do seu valor nutricional, a capacidade de purificação de água da lentilha d'água também foi objeto de intensa pesquisa. A Universidade de Engenharia e Tecnologia de Bangladesh demonstrou que a planta era capaz de remover 95% do nitrogênio e 70% do fósforo de águas residuais. Um projeto piloto em Dhaka, capital de Bangladesh, utilizou esgoto para cultivar a lentilha d'água, transformando-o em água limpa para irrigação e em uma fonte barata de proteína para alimentar peixes, que por sua vez eram consumidos pela população. O custo de produção de proteína nesse sistema era inferior a 10 centavos de dólar por quilo. Em 2019, o próprio Banco Mundial revisou e reconheceu a lentilha d'água como a fonte de proteína mais eficiente em termos de recursos do planeta. Diante de todas essas evidências esmagadoras, a pergunta inevitável persiste: por que a lentilha d'água não está em todas as mesas? Por que não é amplamente cultivada e promovida como uma solução global para a segurança alimentar e a sustentabilidade? A resposta, infelizmente, reside em uma mistura de regulamentações desatualizadas e interesses econômicos poderosos. Nos Estados Unidos, por exemplo, a lentilha d'água continua a ser classificada como uma espécie invasora. Em muitos estados, seu cultivo e até mesmo o transporte são ilegais, sujeitos a multas pesadas. A justificativa oficial para essa proibição é a proteção ecológica, o argumento de que a planta pode dominar ecossistemas aquáticos. No entanto, é o mesmo argumento usado contra outras culturas que se tornaram pilares da nossa alimentação, como o trigo e o milho, que não são nativos de muitas das terras onde hoje são cultivados em larga escala. A verdade é que a lentilha d'água ameaça um modelo de negócio. O verdadeiro problema é que a lentilha d'água não exige insumos caros. Ela não precisa de sementes compradas de grandes corporações, fertilizantes sintéticos, pesticidas ou equipamentos agrícolas sofisticados. Ela cresce abundantemente com água e luz solar, produzindo sua própria semente e se multiplicando rapidamente. Isso a torna uma ameaça direta à indústria global de ração animal, um mercado dominado pela proteína de soja, que movimenta bilhões de dólares anualmente. A soja, ao contrário da lentilha d'água, exige vastas extensões de terra, grandes quantidades de água, fertilizantes e pesticidas, além de sementes geneticamente modificadas, que garantem lucros para as grandes empresas agrícolas. A lentilha d'água representa uma alternativa acessível e descentralizada, capaz de empoderar comunidades e pequenos agricultores a produzir sua própria proteína sem depender de grandes cadeias de suprimentos ou de insumos caros. Isso, para as grandes corporações que lucram com o atual sistema alimentar, é inaceitável. A lentilha d'água ameaça os modelos de negócios existentes, a estrutura de poder da indústria agrícola e a lógica de controle sobre a produção de alimentos. É por isso que essa pequena planta, tão cheia de potencial, permanece à margem, uma vítima da burocracia e da ganância, aguardando o dia em que a verdadeira sustentabilidade e a fome global se tornem prioridades maiores do que os lucros de poucos. A batalha pela lentilha d'água é, no fundo, uma batalha pelo futuro da nossa alimentação e do nosso planeta.